Combinado, beleza. Então tá bom. Vamos lá fazer a nossa revisão para a gente ter tempo de apresentar os vídeos, ficaram muito legais. Então vamos lá. Falamos então da África, beleza? O que você precisa saber? As características básicas do continente. Um continente gigantesco, certo? Em que os africanos são várias civilizações diferentes, como a gente viu. A gente viu as civilizações do Maghreb, vimos as civilizações ali no deserto do Saara, vimos as civilizações no que a gente chama de Sahel, né, que são as civilizações iorubás, né, aquelas cidades-estado. Vimos também a civilização Swahili no Oriente, na África Oriental, e vimos também a civilização criada pelos Bantus, né, principalmente o Congo. A gente viu lá a rainha Zinga, né, a princesa, no caso, ela ainda era princesa, depois ela virou rainha, lembra? A gente leu que o cara tinha que... Ela foi lá, embaixada lá em Angola e tal, os portugueses ficaram super espantados com a mulher que sentou em cima da outra, aquela coisa toda, tá? Então, é um continente com uma grande diversidade cultural, certo? Um continente muito rico também, tá? A riqueza da África é absurda em recursos naturais, em recursos humanos, tá? O problema da África é que acabou sendo dominada, né, pelos europeus, principalmente a partir do século XIX, tá? E ela foi... os povos africanos foram explorados o máximo, né? Então, as riquezas da África eram levadas principalmente para a Europa. Tá? Então, o contato com os europeus... No começo, né, a gente viu os portugueses, por exemplo, tinham que tratar os africanos ali meio que com luvas de pelica, como a gente fala, né? Tinham que tratar bem, tinham que respeitar os africanos. Não é que os europeus chegaram logo no século XIV, XV na África, lá e, a gente que manda aqui. Não, senhor, eles tinham que respeitar os africanos, como a gente viu no caso da rainha lá, né, da Nzinga Mbandi, tá? Mais depois, mais para frente, no século XIX, aí por conta do armamento europeu, né, da pólvora e do armamento pesado que veio com a Revolução Industrial, aí os europeus conseguiram controlar os africanos de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim, né? Eficiente assim, né? Eu digo eficiente é que assim, funcionou para os europeus, mas não foi bom para os africanos, tá? Então, o contato entre europeus, árabes e africanos, né, esse contato que no começo era um contato meio que respeitoso, mas que depois acabou virando um contato de exploração. E a África acabou se empobrecendo por causa disso. Tá? Com relação à Baixa Idade Média na Europa, a gente falou bastante do feudalismo, né, falamos dos impostos que os servos tinham que pagar para os nobres, né? Falamos que no feudalismo não existia uma centralização política, né? Então era cada senhor feudal por si, e esse senhor feudal ele dominava o feudo, né, do jeito que ele queria, ele era o dono do feudo, tá? Mais do que um governante do feudo, na verdade ele era o dono do feudo. Tudo que acontecia no feudo acontecia se ele queria ou não. Então, eu sou o dono, eu que mando, a coisa é minha, eu faço com o feudo do jeito que eu quiser. As únicas limitações, obviamente, desse poder total que o senhor feudal tinha sobre as pessoas, era a prática religiosa. Então, a igreja dominava completamente a cultura dessa época, dominava o modo de vida das pessoas, ela dizia o que era aceitável ou não, e os senhores feudais tinham que se submeter à igreja. Então, a igreja, na verdade, era a instituição mais poderosa da Europa durante a Idade Média. Eles, inclusive, diziam quem podia ser rei ou não, quem podia ser imperador ou não. Tá? Então, a igreja mandava para valer. Tá? E os senhores feudais, dentro dos seus feudos, mandavam para valer também. Eles só podiam fazer o que eles quisessem, porque eles tinham que obedecer às regras da igreja.
Tá? A gente viu também que o feudalismo ele foi um sistema, né, político, social, econômico, cultural, que existiu na Europa, porque os europeus precisavam se adaptar aos novos tempos. Né? O escravismo no tempo do Império Romano já não funcionava mais, e os caras inventaram o feudalismo, então, para poder se adaptar a esses novos tempos. Mas mesmo o feudalismo também chegou num ponto em que ele precisou se adaptar também. Né? O feudalismo ele se esgotou, né, como forma de organizar a sociedade, principalmente por causa do aumento da população. Tá? A população que era pequena, né, no começo da Idade Média, já no século X é uma população bem maior. Por que essa população ficou maior? Porque as invasões tinham acabado, né, as últimas invasões dos vikings e dos húngaros tinham acabado, então agora as pessoas não estão sendo mortas nessas invasões, e também porque os europeus inventaram novas técnicas de produção no campo, né? Então você tem lá a introdução da charrua de ferro, eu vou mostrar a foto de uma charrua, para você ter uma ideia, tá? Organizaram as terras de uma maneira diferente, né? O que a gente chama de rotação trienal, também vou mostrar o que é isso. E criaram, né, os moinhos de vento e de água, criaram também o arreio para cavalo. O cavalo ele pode puxar, né, o arado de ferro, a charrua, ele é muito mais eficiente do que o boi. Tá? E o que acontece? Esse aumento da produtividade agrícola fez com que a população aumentasse também. E aí você tem um problema, o feudo não dá conta. Né? A gente viu lá o exemplo do apartamento. Né? O apartamento ficou pequeno para a família, o feudo ficou pequeno para a família. Temos que mudar a nossa forma de produzir a nossa própria comida. Tá? E aí, uma das formas, né, de tentar resolver o problema do excesso de população foram as cruzadas. Então, olha, vai lá libertar Jerusalém, né, vai salvar os cristãos que moram lá no Oriente Médio e, assim, vai embora daqui. Né? Basicamente isso que o Papa falou para o pessoal. E o pessoal foi mesmo lutar nas cruzadas, né? Um monte de cruzadas, né? Com várias rotas diferentes. E eles foram lá invadir o Oriente Médio para roubar a terra dos árabes. Até hoje, né, os árabes, né, os árabes que lutam contra o Ocidente, né, árabes dos movimentos islâmicos que tem lá no Oriente Médio atualmente, chamam os ocidentais de cruzados. Então, vocês já devem ter ouvido falar do Osama Bin Laden, que era aquele terrorista, né, saudita, né, que causou bastante incômodo aí no começo do século XXI no mundo. O Osama Bin Laden chamava os americanos de cruzados, né, os estadunidenses de cruzados. Olha, esses caras são que nem os cruzados naquela época, são invasores que vieram matar a gente. Então, você vê que as cruzadas elas ainda têm um eco, né, dessa revolta dos povos árabes em relação aos ocidentais por causa das cruzadas. Tá? Agora, as cruzadas também, elas acabaram gerando uma reabertura do comércio, né? Elas geraram um renascimento comercial, e por conta desse renascimento comercial vão surgir as novas cidades na Europa, um renascimento urbano. Junto com as cidades, como a gente viu, surge a burguesia. Tá? E a burguesia, ela trabalha com comércio, ela trabalha com artesanato, ela é a nova cara desse novo sistema de organizar as coisas que se chama capitalismo. Então, o capitalismo começa a surgir mais ou menos nessa época, né? A produção de mercadorias, a troca de mercadorias, e os burgueses são especialistas em fazer isso e acabam, aos pouquinhos, a irem se tornando a camada social cada vez mais poderosa. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Tá? Isso é, obviamente, que não é do dia para a noite. Né? Então, a nobreza ela continua muito poderosa, ela vai continuar poderosa até o século XVIII, mas a partir do século XIII você vê a lenta ascensão da burguesia. Os burgueses vão cada vez mais ficando ricos, cada vez mais influentes, cada vez mais poderosos, e no século XVIII, como a gente vai ver o ano que vem, eles vão tomar o poder. Tá? Agora, uma coisa que vai ajudar bastante também a
as mudanças que acontecem, né, da época medieval para a época moderna, é a crise do século XIV. Então, a gente viu que no século XIV, uma série de crises terríveis vão assolar a Europa nessa época. Né? Então, você vai ter uma crise muito grande de fome, né? As colheitas são perdidas e as pessoas morrem de fome. Naquele tempo não tinha, né, como você comprar de outro lugar, você tem para comer o que está ali, se você não tem o que comer, você morre de fome. Tá? E também as pessoas morriam devido à epidemia da peste bubônica, da peste negra. Né? A peste negra ela foi trazida em navios mercantes, né? Então é uma influência do renascimento comercial, foi a trazer a peste negra para a Europa, e as cidades, como eram cidades muito com um sistema sanitário muito precário, né? Não tinha esgoto, não tinha sistema, não tinha lixeiro, então as pessoas jogavam lixo na rua, né? E ficavam esperando os porcos, né? Porque assim as pessoas criavam porcos também nas cidades, né? E quem comia o lixo das ruas eram os porcos. Então, não existia um sistema sanitário. Então, as pessoas moravam amontoadas num sistema sanitário precário. E aí, a peste pôde se proliferar devido a essas condições das cidades europeias. Tá? Agora, você também tem a guerra, né? Tem peste, morte, guerra e fome, né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Como a gente viu, era a forma como os europeus eles explicavam a coisa, né? Olha, por que estamos tendo essa crise tão grande, né? A explicação tinha que ser, obviamente, bíblica, porque a forma de pensar deles na época era uma forma religiosa, né? Eles pensavam por meio, eles explicavam o mundo por meio da religião. Está tendo essa matança muito grande, provavelmente, porque foi Deus que quis. Ele soltou os 4 cavaleiros do Apocalipse lá, e a gente está morrendo aos montes, tá? E, juntamente, né, com essas transformações econômicas, sociais, você tem também as transformações políticas, que é o surgimento do Estado moderno. Tá? Então, a partir do século, no caso de Portugal, a partir do século XII, mas mais para frente, nos séculos XIV e XV, no resto da Europa, você tem os reis ficando mais poderosos que os outros nobres, os reis têm o apoio da burguesia, a burguesia apoia os reis, porque se o rei ficar mais poderoso, ele vai centralizar os impostos, centralizar a moeda, centralizar as leis, né? Isso faz com que o comércio e os negócios fiquem mais fáceis de serem realizados. Tá? Então, aí você tem o surgimento do Estado moderno juntamente com o capitalismo. Tá? Não é à toa. Tá? O capitalismo ele precisa do Estado moderno, e o Estado moderno é financiado pelo capitalismo. E aí você vai ter o surgimento da Idade Moderna a partir do século XV. Dúvidas? Nossa breve revisão. Eu vou parar a apresentação aqui.